Alô, torcida, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense. Finalmente saiu, tá? A gente sabe agora o que aconteceu com o Lúcio Acosta e já te adianto, tá? Já te adianto. Não é bom, não é bom. O bom mesmo seria que não tivesse nada, né? Mas é melhor do que a gente esperava, tá? É melhor. Então, ó, só por isso, meu amigo, só por isso aí já merece um arrebenta no like. Então arrebenta nesse like aí, clique no gostei. Sem conversa, galera, já vou trazer aqui o próprio Fluminense, tá? Informação do próprio Fluminense. Divulgou, né, que o Lúcio Acosta foi submetido a exames na tarde desta segunda-feira e detectaram uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Olha só, né? Então tem uma lesão de ligamento, tá? E não é o cruzado anterior, né? Mas ele é uma lesão colateral medial do joelho. Não é um rompimento, né? Que aí, meu amigo, quando rompe, aí esquece. É o caso do Matheus Reis, um dos piores casos que tem, né? Mas nesse caso aqui foi um ligamento colateral medial, uma lesão. Grau 2, tá? Então assim, meus amigos, olha só, a gente escapou. A verdade é que a gente escapou de de um troço terrível por isso aqui, tá? Foi por isso aqui, né? A gente dá a entender, tá bom? Porque eu não sou especialista, né? Que foi por isso aqui que o Lúcio Acosta não rompeu, tá? E o fato de não ter rompido não vai precisar passar por cirurgia. O próprio Fluminense traz, né, que tem uma previsão de 3 a 4 semanas. Então, o máximo que Lúcio Acosta vai ficar fora é um mês. Assim como ficou Bernal, que voltou no Fla-Flu. Eu sei que um mês sem Lúcio Acosta é muito danoso ou muito mais danoso do que foi ficar um mês sem o Bernal. Na minha opinião, o Bernal é importantíssimo para esse Fluminense, tá? Já te expliquei em vários vídeos por que eu acho que o Bernal é peça fundamental nesse time, né? Até porque pelas opções que tem. Só que o Lúcio Acosta, cara, a gente tá falando do cérebro da equipe. O jogador realmente que desequilibra. É aquele que, pelo menos nessa temporada, a gente sabe que Lúcio Acosta mais um. Depois que chegou Savarino também chamou muita responsabilidade na parte da criação, e com isso você tem dois jogadores altamente de qualidade, que criam bastante. É muito bom o jogador. Savarino e Lúcio Acosta é uma duplinha maravilhosa, né? Só que infelizmente agora a gente perde o Lúcio. Isso, cara, eu tava comentando aqui em casa com a minha esposa, eu tava falando assim, cara, é impressionante. Aí é claro que nunca vamos saber. Ah, e se o jogo fosse no sábado? Será que o Lúcio Acosta teria sofrido essa lesão? Eu sei que partir por essa linha de raciocínio é uma linha meio injusta, porque nunca vamos saber. Nunca vamos saber, né? Mas para um Fluminense que fora de campo fez um gol contra, vamos dizer assim, contra a sua própria torcida, viu dentro de campo ser derrotado e ainda perder o seu craque, ainda perder o seu principal jogador de meio campo, que é o Lúcio Acosta. Assim, golpe duríssimo pro Fluminense, né? Mas assim, dos males, o menor. Ainda tivemos sorte, né, se eu posso dizer assim, de ser uma lesão que não houve um rompimento de ligamento. Aí você tem um tratamento dentro do mês com um cara especialista no assunto, que é filé. O Newton Petroni é um cara absurdo, altamente capacitado, né, para poder ajudar a gente aí. Mas assim, foi ruim, muito ruim. Perder esse baixinho aqui é horrível. Tá jogando muito, é muito diferente, mas assim, dos males o menor. Um mês, ufa, sabe? Hoje foi um dia, eu comecei falando isso e repito, foi um dia triste aqui em casa, de muita apreensão, porque se a gente perde Lúcio Acosta por um ano inteiro, a gente perde muito, né? A gente perde um jogador importante, a gente perde o cara que decide durante uma temporada inteira, aonde, meu amigo, se o Lúcio se machuca por um ano, eu falar título, eu não sei. Depois do que eu tenho visto do trabalho de Zubeldia e dos jogos sérios que teve Zubeldia e dos resultados que aconteceram, eu já tenho meu pé atrás em relação a título, tá? Mas se perde o Lúcio Acosta, aí esquece, né?
Pô, cara, se tu olhar hoje os números do Lúcio, eu tava vendo aqui antes de gravar, o Lúcio tá com 19 jogos e tem 8 participações diretas em gols no Fluminense. 8. No ano passado, com 23 jogos, ele teve 6 participações diretas. Neste ano, ele já superou os números do ano passado com menos jogos. Então, sim, fazendo uma temporada absurda, fazendo uma temporada altamente técnica, um cara que carrega, um cara que movimenta e tal. Tanto é que quando o Lúcio Acosta não fez jogos tão bons, o Fluminense sentiu muito, né? Quando o Lúcio Acosta não jogou tão bem. Agora, tu imagina não ter Lúcio Acosta. Essa, pra mim, é a grande... sabe? É horrível. Ainda bem que é por um mês só, pelo menos isso. Só que se a gente parar pra pensar, se a gente fizer uma conta assim, não tão... porque pode ser antes de um mês, né? De 3 a 4 semanas, né? Mas vamos pensar que o Lúcio Acosta só vai voltar no dia 15 de maio, tá? Vamos supor isso, né? Então a gente tem um Lúcio Acosta aí só voltando no dia 15 de maio. Deixa eu colocar na tela para você. Nós, então, teremos Fluminense e Rivadavia, né? Obviamente sem Lúcio Acosta. Fluminense e Santos no Brasileirão, lá na Vila, sem Lúcio Acosta. Aí Copa do Brasil também sem Lúcio Acosta. Aí tem Brasileirão também com Chapecoense sem o Lúcio. Aí Bolívar na altitude. Aqui eu acho que nem se tivesse disponível ele jogaria, né? Se bem que o Fluminense, dependendo do resultado aqui contra o Rivadavia, vai ter que buscar a vida na altitude. Aí é pular anúncio, né? Esquece. A gente tem aqui Internacional e Fluminense, né? Beleza. Então vamos lá, ó. Vai perder Internacional, vai perder a volta contra o Rivadavia. Olha isso, vai perder a volta contra o Rivadavia, gente. Lá na Argentina, o Lúcio. Beleza. Vai perder a volta da Copa do Brasil e deve voltar aqui, ó. Fluminense e São Paulo, tá? No Maracanã, que deve retornar o Lúcio Acosta se for o prazo de um mês, né? Se for o prazo ali de 3 semanas, aí pode voltar antes, né? Mas dentro de um mês, a gente tem o Lúcio Acosta retornando aqui, ó. Fluminense São Paulo, no dia 16 de maio, às 8h30 da noite. O Fluminense no Maracanã. Aí depois vai pegar Bolívar e Fluminense no Maracanã e o Laguaira, né? Também no Maracanã para decidir a Libertadores. Então, o Lúcio, ele ainda volta antes das 2 rodadas decisivas para a classificação da fase de grupos do Fluminense na Libertadores. Ok? Então, ainda bem. Ele vai perder jogo de Libertadores. Já vai perder o Rivadavia agora. Vai perder a volta do Rivadavia. Vai perder Bolívar na altitude. Mas as 2 rodadas que eu acho que são as 2 rodadas que vão de fato definir se o Fluminense vai classificar ou não, você tem o Lúcio já de volta. Lembrando que um mês fora, o jogador já perde o ritmo de jogo, tá? Então, ele volta contra o São Paulo, muito provavelmente, e depois, meu amigo, já é Libertadores. Então, assim, o jogador ainda vai demorar engrenar o que ele já estava jogando agora. Isso acontece, tá? Bom, falando nisso, a gente agora tem que discutir. Não teremos o Lúcio Acosta por um mês. Quem assume aquela dali, né? E talvez a grande discussão tá entre esses 2 nomes aqui, né? Até o GE trouxe uma matéria hoje. Lembra que essa matéria aqui não tem nada a ver com a lesão do Lúcio, tá? Essa informação que saiu antes, né? Ganso Savarino, substituto do Acosta, gera debate no Fla-Flu e tal. E pode abrir uma disputa para a Libertadores. Então a galera aqui quer saber, né? Quem a gente iria. A verdade é que, cara, qualquer opção que não seja Savarino, o Zubeldia estaria, de certa forma, negligenciando o óbvio, tá? Porque Savarino, depois de Lúcio, hoje é o jogador mais importante do Fluminense. Mas o Zubeldia, infelizmente, estava colocando Savarino no banco. Vamos entrar nessa de novo, não, porque ontem já fui dormir mal, né? Mas veremos essa discussão de novo, tá? Agora, qualquer atitude de Zubeldia que não for Savarino no Lúcio, esquece o Zubeldia, gente.
já esquece o Zubeldia, fala, Zubeldia, passa aqui aqui está demitido, porque você não tem capacidade de treinar o Fluminense. Você deixa Arana no banco, você deixa Savarino no banco. O que tá acontecendo com você? Né? Gastou não sei quantos milhões no Milan e não botou o cara uma vez pra jogar. Sabe? Tem coisas que não faz sentido, sabe? Então é isso. A opção que o GE traz é Ganso substituir Lúcio Acosta com Savarino e Canóbio nas pontas. Essa opção, Savarino estaria jogando, né, no titular. Ele tem que jogar, tá? Ponto. Só que ele seria que ponta? Opção 2, Ganso substitui Lúcio com Cerne e Canóbio. Essa aqui é a pior substituição que você pode fazer. Você tira os dois principais jogadores, um saiu por lesão, que é o Lúcio, e o Savarino por opção. Foi o grande erro do Zubeldia no Fla-Flu, tá? Aí Savarino substitui Lúcio Acosta com Cerne e Canóbio nas pontas. Então sim, vamos lá. Não me importo aqui se eu sou o Fluminense hoje, tá? Zubeldia, Savarino, vem aqui. Com a lesão do Lúcio, tem a possibilidade de te colocar no meio de campo. Aonde você prefere jogar? Jogar você vai, tá? Você vai jogar ou na ponta, igual você tava arrebentando, jogando muito. Eu não vou ser louco para te tirar você da ponta e tirar você do jogo, não. Você jogar, você vai. Mas aonde você se sente mais confortável? Por quê? Porque se você coloca se o Savarino vir e fala assim, não, eu prefiro jogar na ponta. Lembrando que todo mundo que acompanhou Savarino no Botafogo, ele jogava bem e muito bem pelo meio, tá? Isso acontecia no Botafogo. Sei que o Zubeldia falou aí que isso não acontecia. Isso acontecia no Botafogo, tá? Tu prefere onde? Aí o Savarino fala assim, cara, eu prefiro jogar pelo meio, vamos supor. Então o Savarino joga pelo meio e nas pontas a gente tem a guerra de Serna com o Soteldo, né? Ou a guerra de Serna com o Soteldo ou Wesley Nathan, né? E o do outro lado Canóbio e Savarino fazendo no meio. Ah, eu prefiro ser ponta. Tudo bem. Então, ele joga na ponta, no meio você pode vir com o Ganso, que não está muito bem, é verdade. Você pode fechar um trio de volantes. Você pode botar Martinelli, Hércules e Bernal. E você pode ter um trio de volantes, um volante com chegada lá na frente e tudo mais. Claro que não vai ter a criatividade, mas você deixaria a criatividade pro Savarino, mesmo ele jogando de ponta. Ele vai fazer esse meio campo, ele vai fazer as jogadas mais cerebrais e você reforçava o seu meio de campo. O que eu acho que é o ideal, tá? Você colocaria Martinelli, Hércules e Bernal. Você deixaria o Savarino ficar aqui, ó, liberdade pro Savarino. E lá na frente, Castilho, tá? Tá na hora do Castilho ser titular desse time do Fluminense. E Canóbio. Acabou. E deixa ele na ponta, se ele quiser na ponta. Se ele fala, não, eu gosto do meio, então já deixa ele no meio, já não tem problema nenhum. Então a pergunta é, Savarino, tu quer jogar onde, filho? Porque é tu e o resto. É isso, gente. Savarino hoje é o grande nome do Fluminense. Entrou no Fla-Flu, adivinha só, mudou a partida. Se o Savarino estivesse desde o começo, hein, Zubeldia? Nunca vamos saber. Mas no mais é isso, gente. Dos males o menor em relação a Lúcio, tá? Beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau e valeu, pessoal. Tamo junto, gente. Saudações colores.